Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, de 18 a 21. Infelizmente não tivemos a condição de trazer a mensagem com o esboço para que os irmãos pudessem acompanhar visualmente, mas creio que os irmãos podem acompanhar através dos seus ouvidos aguçados, não só os seus ouvidos daqui de cima, mas os ouvidos do coração. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de 18 a 21. Ok, irmãos, vamos ler a palavra de Deus, de 18 a 21. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Os amados poderão manter as Bíblias abertas para a reflexão desta noite. Curvemos as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, nós estamos nesta noite te prestando um culto que só devemos prestar realmente a Ti, porque Tu és um Deus da nossa salvação, um Deus que nos abençoa, um Deus que traz sobre nós alegria, paz. Tu és o único que merece, Pai, toda a nossa adoração. Por isto estamos aqui, para Te adorar e para Te servir, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos falando, e todo o programa do culto, os irmãos que prestaram atenção, tem essa temática de reconciliação. Reconciliados por Deus, não é? Através de Jesus Cristo, podemos adorar, podemos ter comunhão uns com os outros, somos da mesma família, não é? Então, reconciliação é uma palavra nossa, porque nós entendemos o que é reconciliação. E o texto básico diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. É nessa perspectiva que nós vamos trabalhar nesta noite, irmão Pedro. O que é reconciliação? O que é reconciliação? Tem duas pessoas que são amigas e por algum problema a amizade fica estremecida, e alguém vem que é amigo de ambos e faz com que eles voltem-se um para o outro, e aquele problema que estava separando desapareça. Isto é reconciliação. Mas vendo de uma forma maior, reconciliação é no sentido de tirar aquilo que se interpõe entre o homem e Deus, entre o homem e Deus, aquilo que impede a passagem do homem para Deus e de Deus para o homem. Por exemplo, nós temos aqui o bairro São Francisco. Eu não lembro bem como é que é o nome do bairro ali onde tem a cidade, a fábrica da moda, se não me engano. Aqui antigamente, eu não morava aqui, não tinha essa ponte. Quando o prefeito construiu essa ponte, de lá para cá, começou então a ter uma passagem, um acesso para as pessoas atravessarem para o bairro do São Francisco. Então é importante que a gente entenda o que que traz pessoas ali do lado de lá para o bairro São Francisco. É o quê? É o quê? A ponte. Então o prefeito fez uma ponte, então as pessoas começaram a passar por cima da ponte. E é interessante entender isso, porque o homem, lá no bem passado, deu um passo muito ruim, que custou o seu relacionamento com Deus. Custou o seu relacionamento com Deus. Um erro cometido que afastou o homem de Deus, e afastou
Deus do homem. Por isso eu gostaria de falar nesta noite sobre atos da reconciliação. O primeiro ato da reconciliação, o primeiro é Deus o reconciliador. No verso 19 aí da sua Bíblia, você vai poder ler também comigo. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados cometidos pelos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, o que é que esse texto está querendo dizer? Que Deus se aproxima de nós através de Jesus Cristo. A reconciliação é obra de Deus, é iniciativa soberana e absolutamente livre de Deus, é um favor divino que Deus nos faz. Lá em Romanos, João Vitor 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco no fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos ainda o quê? Pecadores. Cristo morreu por nós. A situação do homem era de grande dificuldade, Kézia, era de grande dificuldade. Criado por ele mesmo, na sua arrogância, trouxe sobre si o castigo merecido. Se pecamos, merecemos o que de Deus? Se pecamos, merecemos o que de Deus? Castigo, e não graça, e não amor. Queridos, isso quer dizer que Deus age em nosso favor. Ele quis ser igual a Deus. Esse foi o grande problema dos primeiros homens, quiseram ser iguais a Deus. O inimigo, o diabo, que tinha sido lançado para o inferno, colocou na cabeça de Eva, para que Eva falasse com Adão, dizendo: olha, vocês podem ser iguais a Deus, você pode ser conhecedor do bem e do mal, igual a Deus. E eles quiseram ser igual a quem? Pode dizer, irmãos, iguais a Deus. E aí foi o grande fracasso. Para que a reconciliação aconteça, é necessário que alguém abra mão, que alguém ceda. E quem cedeu? Deus, o ofendido. É quem realiza a obra da reconciliação. Irmão Pedro, você estava distante de Deus, e por misericórdia de Deus e pela palavra desta igreja, você foi reconciliado com o Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Isso é verdade da palavra de Deus. Devemos entender isso. Deus toma a iniciativa, Ele se propõe a reconciliar-se com o homem, mesmo sendo Deus o ofendido. Mesmo sendo Deus o ofendido, Ele toma a iniciativa. Por isso, quando a Bíblia diz que Deus é amor, devemos acreditar: só alguém que é amor pode ter um ato como este. E este é amor que leva o homem à conversão e à regeneração. Faz o homem um tipo de pessoa que possa ser acolhido pela graça e o favor divino. Você foi acolhido pela graça e o favor divino. Se você já foi, porque você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. Esse é o único fator. Nada que você tem em sua vida é favorável a você. Nada, a não ser pertencer a Jesus Cristo, o Senhor. A reconciliação ocorre tanto da parte de Deus para como o homem. E agora observe bem o que eu vou falar. Principalmente e fundamentalmente do homem para com Deus. Por que principalmente e fundamentalmente, Ângela? Por que isso? Porque você tem que se decidir. É você que faz a decisão, e Deus quer ver a sua decisão. Ele deu muitos passos em sua direção. Queridos, Deus tomou a iniciativa para a reconciliação. O ofendido, aquele que foi agredido pelos nossos pecados, pelos meus pecados e pelos teus pecados, ele tomou a iniciativa da reconciliação. O ofendido busca o ofensor. Vamos dizer todos juntos essa palavra: o ofendido busca o ofensor. Vamos todos juntos, vamos lá. O ofendido busca o ofensor.
Em segundo ato, Cristo é o agente da reconciliação. Verso 21 que nós lemos: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele foi o instrumento, sinal da benevolência de Deus em favor do homem. Mas quando eu falo em favor do homem, eu não devo pensar na outra pessoa, eu devo pensar em mim. Eu sou o homem que fui reconciliado por Deus através de Jesus. Eu tenho motivos de sobras para agradecer a Deus pela vida de Jesus. Marta, eu e você temos motivos de sobras para agradecer a Deus pela vida de Jesus. De Coutos, eu e você temos motivos de sobra. Isaías, nós todos individualmente temos motivos de sobra para agradecer a Deus pela vida de Jesus. Por isso dizemos que o sacrifício de Jesus é a condição básica para a reconciliação do homem para com Deus. Nós podemos até afirmar que Jesus é o nosso mestre, amém. Ele é o profeta, amém. Mas fundamentalmente e principalmente, Ele foi e é o nosso Salvador. Ele foi e é o nosso Salvador. Porque se assim não for, Ele não adianta ser mestre ou profeta. Ele veio para nos salvar e nos reconciliar com Deus. Amém, irmãos? Isso é importante entendermos. Cristo é o agente ativo da reconciliação. Sem Jesus a situação do homem é terrível. Sem Jesus a situação do homem é terrível. No livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, diz que sem Deus, sem Jesus, o homem é pobre, cego e nu. Pobre, cego e nu. Eu vou colocar alguns pontos aqui sobre a situação do homem longe de Deus. O homem indiferente. Há uma diferença, Martinha, do homem para com Deus. O homem tem suas tribulações e fracassos. Temos ou não temos? Temos sim, tribulações e fracassos. Temos desejos, sonhos. Vivemos em um senso de futilidade, mas não reconhecemos isso como fruto da ausência de Deus. Quantos reconhecem isso? Boa parte daqui já reconheceu, mas outros não reconhecem que essa futilidade em que vivemos é fruto da ausência de Deus. Ele é um ser indiferente para Deus, com Deus. Ele é um ser indiferente para Deus, ou para Deus e para Deus e Deus para ele. Irmãos, a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade marcada pela indiferença. Pela indiferença. O homem é um tipo de agnóstico. Agnóstico é aquele que faz, se Deus existir ou não, não tem aí, estou nem aí, não estou preocupado com isso. Por isso eu me torno um irresponsável. Me torno um ser irresponsável. Eu não tenho a quem prestar conta, Maria José. Eu não tenho a quem prestar conta. Então eu vivo de uma forma irresponsável, irmãs. Vivo de uma forma irresponsável. Separação existe entre nós e Deus. Separação. Neste caso, assume uma forma de ressentimento contra Deus, contra o Senhor. Quando as coisas vão bem, está bem. Mas quando a tragédia bate a nossa porta, quando o infortúnio tenta invadir a nossa vida, a culpa é de quem? A culpa é de quem, irmãos? A culpa é de quem? É de Deus. Ele é o culpado. Eu estou ressentido com Ele porque Ele permitiu que algo terrível acontecesse na minha vida. A culpa é de Deus. A culpa é de Deus. Este homem está separado de Deus. Existe uma total, Gêmeos, separação entre o homem, talvez entre você e Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Também há uma alienação
causada pelo egoísmo, pois ele aliena o homem do próprio ser humano, e como consequência, irmã Késia, aliena também o homem de Deus, através das drogas. Mas você pode dizer: pastor, eu não sou maconheiro, pastor, eu não trafico drogas, eu não cheiro cocaína, eu não como crack ou fumo crack. Tá certo, você não faz isso, mas não existe só essas drogas. Não existe só essas drogas. Quando você sai para tomar cachaça, encher a cara de cachaça, você está se drogando, ao ponto de, se você for dirigir, é capaz de virar ou bater o carro ou matar alguém. Se você beber muita cerveja ou 2 copos de cerveja, vai acusar. Quando a polícia chegar, mandar você soprar no bafômetro. Você sabia disso, irmãos? 2 copos de cerveja. Isso é ou não se drogar? Isso é ou não se drogar? Isso é ou não se drogar? Irmãos, é se drogar. E a violência, irmãos, lá no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nas favelas, pastor Isaías, dizem que eles jogam bola com a cabeça de pessoas que eles mataram e arrancaram a cabeça. Jogam futebol, irmão Zé, que tanto você e eu gostamos, com a cabeça de pessoas que eles mataram e deceparam. Jameson sabe disso. Irmãos, a violência é absurda, mas infelizmente existe. Por quê? Falta de relacionamento do homem para com o homem. A corrupção, irmãos, a corrupção é uma coisa terrível. A corrupção não é quando apenas, irmã Lúcia Lopes, eu assumo um cargo público e desvio dinheiro. Não, não é apenas isso, é isso também, e devemos condenar essas pessoas também. Mas quando, por exemplo, a gente vai no banco, tem a fila de banco, e eu estou para pagar a minha luz no banco. Eu sei que você pode pagar pelo celular, mas digamos que eu estou no banco, e eu peço, por exemplo, a Jacira, que está perto do caixa, entrego para ela a minha conta no banco, digo: Jacira, por favor, paga essa conta. É corrupção. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão atrás dela, esperando na mesma fila que ela está esperando, ela está sendo corrompida ou não? Sim ou não, irmãos? Está sendo corrompida, sim. Irmãos, necessário para a gente parar e pensar nessas coisas. A prostituição, com relação a Deus, o homem está também totalmente alienado, longe, distante e sem esperança. Por isso afirmamos: Cristo é o agente da reconciliação. Bruno, Cristo é o agente da reconciliação. Essa é a mensagem central do Novo Testamento. Cristo é o agente da reconciliação. Se você está conosco aqui, e saiba disso, Cristo é o agente da reconciliação. E é necessário você voltar para Deus, porque Cristo é o ungido de Deus, o Messias de Deus, é a mão estendida de Deus para buscar você aonde você estiver. Ele quer puxar você pela mão. O indiferente, separado e alienado homem de Deus, Deus quer vencer todas essas diferenças, a separação e a alienação. No verso 19 do texto diz: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, os erros cometidos por você no passado. Deus esqueceu todos. Não representa nada para Deus. O que representa alguma coisa para Deus é quando você aceita Jesus. Daí para frente, que quando você aceita Jesus, é como se Deus tivesse apertado o cronômetro, porque a sua vida começa naquele instante e naquela hora. A partir daí, Jadinho, Deus começa a contar os pecados que você comete, que eu cometo, que Cláudio comete. A partir daí, de quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, não levando em conta os nossos pecados, reconciliando o mundo. A salvação é universal.
como o pecado também é. Mas só que aquele que se salva porque aceitou pela graça e com fé, abre os seus corações para o Senhor, aí é uma pessoa salva, porque crê com o coração. E é necessário entender esse dispositivo agora, porque quando você é salvo por quê, decultos? Porque a fé é necessária. Fé é crer no invisível. Fé é você crer em Jesus sem nem ver Jesus. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de, sem ser pelos olhos da fé, ver Jesus? Quantos? Há alguém aqui que teve essa maravilhosa experiência de ver Jesus com seus olhos naturais? Creio que não. Mas para ser salvo é necessário fé. Arrependimento não é remorso, não. Remorso é quando a gente chora lágrimas de crocodilo. Dizem que o crocodilo, quando ele está, irmão Vanildo, comendo a sua vítima, desce pelos seus olhos lágrimas. Isso é remorso, não é arrependimento. Arrependimento é quando você vai para um lugar e percebe que está errado aquele lugar, e você dá meia volta e volta para outro lugar. Isso é arrependimento, e Deus aceita este arrependimento. E esta fé com arrependimento leva você à mudança de vida. Diagonara, leva você a ter uma outra experiência. Você nasce de novo, nasce para Deus, nasce para Jesus. Deus enviou Jesus para que você, crendo nele, pudesse nascer de novo, irmão, amigo, aqui presente. Amados, é necessário fé, arrependimento e mudança de vida. E eu gostaria de pegar um pouquinho na mudança de vida. Aqui 99% se diz evangélico, mas o que mudou na sua vida depois que Jesus entrou? Porque foi a partir daí, Wellington, que Deus apertou o cronômetro para contar os seus pecados e suas falhas. O que foi que mudou? O que foi que mudou? Cristo é o agente da reconciliação e o único meio para nós nos reconciliarmos com o Senhor. Terceiro ato, irmãos e irmãs e amigos, efeitos da reconciliação. Vamos pensar aqui em alguns efeitos. Antes de termos Jesus em nossa vida, nós tínhamos paz? Não tínhamos paz. Mas aí em Romanos 5, verso 1, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? O termo paz é um termo incluso na referência da comunhão entre Deus e o homem e Deus. É uma palavra grega, irene, que quer dizer paz no sentido de harmonia, de unidade e de repouso em Cristo. O homem descansa em Deus através de quem? De Jesus Cristo. E só através, Júnior, de Jesus Cristo que ele pode repousar, descansar na presença de Deus. O homem vive em uma batalha, em uma aflição. É como um barquinho solto no mar revolto, sem leme, bem longe de cais. Essa é a vida do homem sem Deus e sem Jesus. É Jesus que traz, juntamente com a paz, a harmonia que falta entre nós e o Senhor Deus. Jesus nos concede, nos presenteia e nos oferta. Atenção, irmãos, olhem para cá, olhem para cá. Jesus nos oferta a paz. Amém, irmãos? Jesus nos oferece a paz, nos oferta a paz. Em segundo lugar, acesso a Deus. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 2,5. É um texto que a maioria da igreja sabe de cor. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, homem. Acesso a Deus. O homem e Deus estão separados.
não só por causa do homem, mas por causa da justiça e santidade de Deus. Deus é tão justo e tão santo, irmãos, que Ele não pode aceitar qualquer pessoa adentrar a sua presença. Nós temos que ser lavados, purificados pelo sangue de Jesus, para podermos entrar na presença de Deus. Pelo sacrifício que Deus teve, irmão Eli, de mandar seu único filho morrer por nós. Deus enviou seu filho para que ele fosse o único mediador. Só ele pode afirmar, e a Bíblia você pode procurar em todos os lugares. Não existe uma afirmação como essa, tão categórica: eu sou o caminho para Deus. Eu sou o caminho para Deus. Um artigo definido, o único caminho. Não existe outro caminho, só Jesus é o caminho para Deus. Não existe outro caminho, irmãos. Ele media a relação entre um Deus santíssimo, glorioso, majestoso, bendito, e eu e você, pecadores, malditos, desaventurados. Só Jesus pode fazer essa ligação, e sem Jesus nós vamos continuar pecadores, malditos, enviados para o inferno com o diabo e seus anjos. Isso acontece comigo e com você. Só existe uma escapatória: é recorrer à pessoa bendita de Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Terceiro, a graça da salvação, a garantia da salvação. Em Romanos 5,10 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora estamos reconciliados, seremos salvos pela a sua vida. Se quando inimigos, olha só, se quando inimigos fomos reconciliados pela cruz de Jesus, pela misericórdia de Deus, reconciliados pela morte do seu Filho, nos tornamos o quê? Amigos de Deus. E não existe, irmão Zé Carlos, nada melhor do que ser amigo de Deus. Existe alguma coisa melhor do que ser amigo de Deus? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Amados, nós temos a garantia da salvação, irmão Correal, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não existe outro que possa nos salvar. Queridos, concluindo essa reflexão, a reconciliação só acontece quando as duas partes querem. Você já se reconciliou com alguém? Você já se reconciliou com alguém? Você não queria se reconciliar, outra pessoa queria. Houve a reconciliação? Em Socorro, houve a reconciliação? Não. Reconciliação só acontece quando as duas partes querem. Deus já se pronunciou, Deus já falou, Deus enviou Jesus Cristo, viveu entre nós, morreu por nós. Ele deu de si a solução para o nosso problema. E depois, irmã Eli, de tantos passos que Ele deu atrás do homem, passo após passo, Ele chegou no final, no maior e no melhor passo. Ele nos deu a pessoa bendita de Jesus Cristo. Como eu falei no começo, o homem ou os homens deram um passo que trouxe desgraça para a vida do homem, que trouxe pecado para a vida do homem, e acima de tudo a inimizade de Deus. Contra o homem. Mas hoje nós temos várias pessoas aqui. Se você desejar, meu irmão, meu amigo, dar um passo só para reconciliar-se com o Senhor, você pode dar este passo agora, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que pode reconciliar você com Deus, o único que pode reconciliar você com Deus. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Eu peço ao nosso grupo de louvor para que possa tocar uma música
que nós chamamos amigos de Deus. Talvez você hoje esteja distante do Senhor, afastado do Senhor, mas Deus quer que você seja amigo dele, que você volte a andar com ele, que você volte a caminhar nos mesmos passos que você caminhava com Deus há algum tempo atrás. E é Ele quem te convida, nesse instante, a se reconciliar com Ele. Ele deu muitos passos em sua direção, e deu o maior passo através de Jesus, que se tornou homem e viveu entre nós. Ele espera agora de você a sua resposta, uma resposta definitiva.